Vladimir Putin apresentou pela primeira vez proposta de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia. Além disso, líderes do G7 aprovaram o envio de 50 bilhões de dólares em dinheiro russo congelado no exterior para ajudar na reconstrução da Ucrânia. Os russos, por sua vez, afirmam que isso se trata de roubo e que medidas retaliatórias serão tomadas. Se você quiser ficar por dentro destes e de outros assuntos ligados à geografia, geopolítica ou atualidades, me acompanha no canal. Faça a sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, vamos lá, dá uma olhada nisso hoje. Isso aqui é algo recente, tá? Hoje, que é sexta-feira, dia 14 de junho. Putin apresenta termos para a paz com a Ucrânia pela primeira vez. Kiev rejeita condições de neutralidade e entrega de territórios anexados pelos russos. Então já adiantei aqui que a Ucrânia não aceitou e não aceitará essa proposta. Mas afinal de contas, que proposta é essa? Vamos entender aqui, dá uma olhada. Entre os pontos definidos aí pelo governo russo está, por exemplo, a retirada integral da Ucrânia das regiões de Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson. Vamos ao mapa para entendermos melhor. Pessoal, essas 4 regiões, essas províncias, ou como eles chamam lá na Ucrânia de oblastes, esses 4 aqui, portanto, citados ali na proposta, Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, eles já estão, em maior ou menor grau, sendo controlados por militares da Rússia. Dos 4, aquele que já tem praticamente sua totalidade sob domínio dos russos é Lugansk. Donetsk é algo perto aí de 50% controlado pelos russos, e Zaporizhzhia e Kherson também mais da metade desses territórios já estão sob o controle dos russos. O curioso é que nessa proposta apresentada pelo Putin, ele não inclui, por exemplo, a retirada, ou a exigência de retirada dos ucranianos da província ou do oblast de Kharkiv. E por que eu cito com destaque essa região de Kharkiv? Porque no mês passado foi justamente aqui, em Kharkiv, que as tropas russas deram início a uma grande mobilização militar. Porém, o fato de Kharkiv não estar sendo mencionado nessa proposta de paz acaba tendo coerência com algo que Putin disse mês passado, que era o fato de que os russos não tinham interesse em dominar Kharkiv, mas sim de criar aqui em Kharkiv uma espécie de corredor militar para que os russos pudessem aí se proteger dos muitos ataques que os ucranianos vinham impondo contra a Rússia a partir justamente de Kharkiv. Então, ao menos nessa proposta de paz apresentada hoje, sexta-feira, dia 14, não aparece a região de Kharkiv. Agora, se a Rússia de fato tinha ou não o desejo de conquistar Kharkiv, talvez jamais saibamos de verdade. Pode ser sim que a Rússia tinha essa intenção, mas talvez não tenha tido força militar o bastante para exercer esse controle sobre Kharkiv, que é sim uma região muito importante na Ucrânia. Lembrando que Kharkiv é o nome não apenas da cidade, como também da região, tá? Do oblast. Oblast, para quem nunca entendeu ou ainda não entendeu, é como se fossem os estados, tá? Lá da Ucrânia. Então pode ser que Putin tivesse sim a intenção de conquistar a totalidade de Kharkiv, mas não tenha tido força militar o bastante para isso, beleza? Então o documento cita apenas essas 4 regiões que em maior ou menor grau já estão sendo controladas pelos russos. Além disso, exige também nessa proposta a desistência total da Ucrânia de se integrar à OTAN e à União Europeia. Lembrando que esse desejo de os ucranianos ingressarem na OTAN e na União Europeia, ele já existia anteriormente ao início da guerra. E esse desejo é apontado por muitos como tendo sido aí a causa principal ou uma das causas principais para que a Rússia levasse adiante essa invasão ao território ucraniano. Em terceiro lugar, ou como terceiro ponto, a Rússia exige que a Ucrânia realize novas eleições. No mês passado, teve fim o mandato presidencial de Volodymyr Zelensky, porém, ele continua como presidente justamente porque o país está em guerra. Estando em guerra, há um dispositivo constitucional que permite que o presidente continue exercendo o poder, mesmo que novas eleições não sejam feitas. Afinal de contas, como que vai fazer eleição num país mergulhado numa guerra? Então, acaba que faz sentido esse dispositivo que existe na legislação da Ucrânia, mas que agora a Rússia estabelece como condição para pôr fim à guerra que ocorram novas eleições. Logicamente, a Rússia está interessada em ter um novo presidente que seja alinhado aos seus interesses. E como quarto ponto está também
a desmobilização total e imediata das tropas ucranianas. Se tudo isso for seguido pelos ucranianos, Putin garante o fim da guerra imediatamente. Olha isso aqui. Assim que eles declararem em Kiev estarem prontos para tal decisão, no mesmo minuto daremos uma ordem de cessar-fogo e começaremos as negociações, disse Vladimir Putin. A Ucrânia oficialmente se manifestou por meio desse moço aí, o Mikhailo Podolyak, que é assessor do Vladimir Zelensky. Ele falou que as declarações de Putin são apenas tergiversação, ou seja, em outras palavras, ele disse que a conversa do Putin é para boi dormir. E confirmou ou reafirmou que a Ucrânia nunca entregaria sua soberania. Jamais aceitaria, portanto, tal proposta, tal arranjo. Então, gente, o que fica claro para nós? É que essa proposta feita hoje, sexta-feira, pelo Putin, ela se dá justamente um dia antes, amanhã começa lá na Suíça, você se lembra? Aquela cúpula de paz da guerra na Ucrânia. Então, Putin, que não estará presente nessa reunião, primeiro porque ele não foi convidado e segundo, os russos afirmaram, mesmo que fosse convidado, a Rússia não participaria porque a Rússia não considera a Suíça anfitriã do evento como sendo um país que tenha neutralidade o suficiente para sediar uma reunião de intermediação da guerra. Então, Putin faz essa proposta justamente na véspera para dizer à Ucrânia e seus aliados o seguinte: olha, Ucrânia, está aqui a proposta de paz. Amanhã, quando vocês estiverem reunidos, deem uma olhada nesse documento. Se vocês aceitarem o que está aí, pronto, a guerra terminará e viveremos em paz, finalmente, aí, depois de mais de 2 anos de guerra. Mas, enfim, nada leva a crer que essa proposta russa será levada a sério, nem pelos ucranianos, muito menos pelos países aliados. Vamos seguindo aqui, Ontem teve início, como eu comentei no vídeo de ontem também, a cúpula do G7. E entre os principais assuntos da cúpula do G7 estava justamente a guerra na Ucrânia. E ontem mesmo já foram tomadas 2 decisões importantíssimas para a Ucrânia. Dá uma olhada aqui, G7 aprova o uso de bens russos para emprestar 50 bilhões de dólares à Ucrânia. Além disso, Estados Unidos fecha um acordo militar com Kiev. Então, primeiro esses 50 bilhões... Repito, de dinheiro da Rússia congelado no exterior, que será fornecido à Ucrânia. Já comento mais sobre isso. E também foi anunciado esse acordo entre Estados Unidos e Ucrânia. E esse acordo entre Estados Unidos e Ucrânia, que está sendo celebrado aqui na imagem que aparece ao fundo, olha aí, os 2 sorridentes, né? O Zelensky e o Biden. Esse acordo estabelece o quê? Vamos dar uma olhada. Estados Unidos se comprometem durante 10 anos com o envio de armas e com treinamento de forças ucranianas. O acerto prevê também ajuda para Kiev ou para que Kiev possa desenvolver sua indústria militar em um padrão da OTAN. O modelo de ajuda equipararia a Ucrânia a Israel na relação com os Estados Unidos. Biden reforçou que os Estados Unidos ajudarão a Ucrânia não enviando tropas para o local do conflito. Perceba que eu destaquei, hein? Os Estados Unidos não vai enviar tropas, mas vai fornecer armas e munições. E aí, gente, diante disso, vamos jogar a real. Uma guerra é sempre um grande negócio, principalmente para quem? Para os Estados Unidos da América. Vocês acham que, de fato, os Estados Unidos estão dispostos a fornecerem uma ajuda militar para a Ucrânia que seja o bastante, por exemplo, para ela recuperar, por exemplo, os territórios que já foram tomados pela Rússia e infringir uma derrota aos russos? É claro que os Estados Unidos não querem isso. Para os Estados Unidos é lindo que a guerra se prolongue o máximo possível, porque enquanto isso, o que os Estados Unidos estão fazendo? Vendendo armas para a Ucrânia. E a partir de agora foi formalizado aí, que a Ucrânia se tornará um grande cliente das armas fabricadas pelos Estados Unidos. Isso é assim, ou essa forma de agir dos Estados Unidos é a mesma há pelo menos, vamos jogar aí, 1 século. É ou não é? Lembrem-se, hein? Nos últimos 100 anos, vou jogar aí, 100 anos aproximadamente, praticamente em todas as guerras no mundo, os Estados Unidos estiveram envolvidos direta ou indiretamente. E quantas dessas guerras ocorreram no território americano? 0, nenhuma. O mais perto que uma guerra chegou do território dos Estados Unidos foi aquele ataque japonês à base naval de Pearl Harbor, no Havaí. Fora isso, nunca houve o disparo de uma arma em uma guerra no território estadunidense. Beleza? Escreve para mim aí o que você pensa sobre isso. Sobre esse dinheiro que o G7 vai fornecer à Ucrânia, e que se trata, portanto, de um dinheiro da Rússia, que está congelado principalmente na Europa, a Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra da Itália, falou o seguinte,
Confirmo que chegamos ao acordo político para fornecer um apoio financeiro de cerca de 50 bilhões de dólares até o fim do ano, graças a um mecanismo pelo qual podem ser usados os lucros de bens russos congelados nas nossas jurisdições. Segundo Meloni, não se trata, portanto, de um roubo, mas do uso de juros acumulados. Então você entendeu a lógica? Segundo ela, o dinheiro que será usado não é o dinheiro russo que está congelado no exterior. Lembrando que esse dinheiro, pessoal, não é apenas dinheiro de ativos da União, do Estado russo, mas inclui também dinheiro de entes privados, tá? De pessoas físicas, de empresários que mantêm ou mantinham investimentos no exterior. Todo esse dinheiro da Rússia foi congelado como forma de sanção. Então ela está afirmando que não é o dinheiro em si que será usado, mas sim o que esse dinheiro já rendeu em juro, uma vez que estão depositados em contas em bancos lá na Europa. Então por isso ela fala que não é roubo. Mas o que você pensa sobre isso, hein? Se você, por exemplo, que mantém dinheiro na poupança, se o banco pegar o rendimento do dinheiro que você tem na poupança e utilizar para outros fins e não te devolver mais esse dinheiro, você vai achar isso justo? Escreve aí para mim. A Rússia, logicamente, não acha nada justo. Olha só o Putin aqui, ó. Putin disse que agora está ficando claro para todos os países, empresas e fundos soberanos que seus ativos e reservas estão longe de estar seguros. Apesar de toda a chicana, roubo seguirá certamente sendo roubo e não ficará impune. A Rússia promete que vai adotar medidas retaliatórias em relação a isso que eles chamam, como você bem observou aí, aquilo que eles chamam de roubo. E aí, pessoal, um grande temor que há sobre essa medida é que isso acabe gerando um precedente, né? Que a partir de agora outros países também possam confiscar dinheiro do exterior armazenado nos seus bancos sob alguma justificativa para que esse dinheiro seja usado, seja lá para o que for. Então, há um temor sobre a abertura de um precedente perigoso e que daria aí uma grande instabilidade fiscal no mundo. Mas me diga aí o que você pensa sobre isso. Beleza, beleza. Vamos seguindo aqui, caminhando para o fim. Mais um componente aí, pessoal, para aumentar aquela tensão envolvendo Estados Unidos, Rússia e Cuba. Dá uma olhada nessa manchete de ontem, ó, dia 13. Estados Unidos mandam submarino de ataque rápido para Guantánamo após navios russos chegarem a Cuba para exercícios militares. O submarino designado é chamado USS Helena e tem propulsão nuclear e já está nas águas da base militar que os Estados Unidos operam em Guantánamo desde 1903. Olha aqui no mapa, ó. Então, na quarta-feira, dia 12, chegaram aquelas 4 embarcações militares da Rússia que foi enviada a Cuba. E aí os Estados Unidos ontem já tinham destacado também 3 destroyers para monitorar a movimentação dessas embarcações da Rússia. E agora enviou também um submarino de propulsão nuclear que já está atracado próximo a Guantánamo. Guantánamo, que é aquela base mantida pelos Estados Unidos, onde os Estados Unidos mantêm uma prisão desde o começo do século XX. Essa prisão ficou muito famosa a partir do 11 de setembro de 2001, quando várias pessoas acusadas de práticas terroristas foram mandadas para Guantánamo. Aí tem uma série de polêmicas, né, falando em torturas, enfim. O fato é que a tensão ali envolvendo Cuba, mais uma vez, segue e nos traz à memória aquilo que acontecia na Guerra Fria. Ainda que, atualmente, não há nenhum indício que faça a gente temer a deflagração de um conflito naval entre Estados Unidos e Rússia aqui em Cuba. Pelo menos não por enquanto. Fica claro que isso não passa de uma demonstração de força dos dois países em meio à tensão entre Ocidente e Rússia em função da guerra na Ucrânia. Tranquilo? E para fecharmos, pessoal, em relação aos caças F-16 prometidos à Ucrânia, dá uma olhada nisso que foi divulgado por um jornal militar, um jornal especializado em temas militares dos Estados Unidos. Olha isso aqui. A qualidade do treinamento dos pilotos ucranianos para pilotar caças F-16 deixa muito a desejar, além de o número de pilotos treinados ser muito reduzido, informou o portal Defense News, que, repito, é uma mídia especializada lá dos Estados Unidos. Segundo observou o portal, apenas um número relativamente pequeno de pilotos ucranianos são adequados para treinar nos F-16. Para o preparo é necessário ter um bom conhecimento de inglês técnico. Além disso, são também necessárias equipes de técnicos para operar esses caças de forma adequada. Abre aspas para o que disse aqui, ó, um oficial sênior da Defesa dos Estados Unidos. É cerca de 1 dúzia de pilotos e eles são apenas pilotos.
Ao mesmo tempo, ele apelou às chefias militares para não se apressarem com a entrega dos caças a Kiev e esperarem um momento em que eles sejam mais úteis. Bom, eu particularmente não acho improvável que esteja havendo sim essa dificuldade na preparação desses pilotos ucranianos. Afinal de contas, toda a formação militar dos ucranianos era voltada para aqueles equipamentos ainda da era soviética, como por exemplo os caças MiG-29, que a Ucrânia inclusive tem ao seu dispor. E esses caças de origem soviética têm sistemas, têm formas de operação totalmente diferentes dos sistemas usados nos caças ocidentais, caças americanos como os F-16. E outro fato que reforça a possibilidade disso ser uma verdade, essa dificuldade de treinar esses pilotos, é que esses caças vêm sendo prometidos desde o início de 2023. E aí falava-se que no começo do ano, em março agora, esses aviões já estariam operacionais. Depois falaram que seria em julho, agora fala no final do ano, e esse prazo vai se estendendo cada vez mais. Então pode ser que esses caças jamais cheguem em apoio aos ucranianos. Vamos precisar acompanhar o desenrolar da guerra para ver de que forma que isso realmente vai ou não interferir no conflito. Beleza, meu povo? Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se sim, deixa aí seu like. Se não, deixa o dislike. Comenta e não deixe também de acompanhar os próximos vídeos. Te espero lá. Um forte abraço. Valeu!